Aleluias. Louvado seja Deus. Nós fizemos aí a nossa leitura em 1 Pedro, capítulo de número 5, no versículo de número 7. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Feche seus olhos e ore comigo. Ó soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, porque sem o Senhor certamente nós não conseguiremos. Te pedimos direção, te pedimos discernimento, sabedoria e entendimento, meu Pai, por favor, para que possamos aqui nesses momentos que nos restam conhecer um pouco mais sobre a Tua Palavra, que nós possamos encontrar o caminho para descansar em Ti, Senhor Deus. Cuida de cada um dos nossos corações, Deus querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante a maneira de Deus trabalhar, porque Deus colocou no meu coração essa palavra para nós estarmos refletindo e conversando um pouco na noite de hoje. E eu pude observar como todas as palavras e, de certa forma, os louvores, eles caminharam nesta direção sobre a dependência do homem com relação ao seu Deus. Como ele depende do cuidado de Deus. Como nós dependemos do carinho e do cuidado do Senhor. Essa primeira carta de Pedro, na qual ele tem ali como secretário Silvano, que redige essa carta para ele, nós vamos ver Pedro ele falar muito sobre a questão do sofrimento e as adversidades que muitos cristãos estavam enfrentando. Na realidade, era uma realidade diferente da que nós possuímos nos dias de hoje, mas o aspecto espiritual é o mesmo. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos simplesmente por serem cristãos. E, de certa forma, isso estava produzindo uma perturbação e uma ansiedade dentro dos corações dos irmãos, porque não havia essa liberdade que nós temos de culto no dia de hoje, nos dias de hoje. A irmã aqui ela trouxe uma pontuação bastante interessante, porque ela fala que todos temos problemas. E existem problemas de diversas ordens espirituais, ordens financeiras, ordens materiais, sentimentais, conjugais, mas todos nós enfrentamos algum tipo de problema. Inclusive a mensagem que nós vamos estar falando na quarta-feira vai falar um pouco sobre isso, sobre dois tipos de problemas que os cristãos costumam enfrentar. Então, eu convido você, já vou fazer aqui a propaganda, que você não falte. Aleluias, nós ainda vamos estar trabalhando dentro da carta de Pedro. Então, nós temos sim problemas de diversas esferas, de diversas situações, de diversas circunstâncias, além dos espirituais. E muitos desses problemas, eles estão aqui dentro. Lá Isaías, que a irmã estava lendo, ele começa falando assim, olha, não temas, não temas. O versículo de Filipenses que o Paulo estava lendo falava justamente sobre isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque o Senhor realmente, Ele cuida dos seus. Porque Ele sabe que nós enfrentamos diversos tipos de problemas e diversos tipos de adversidade. E Pedro aqui, ele vai nos alertar para isso, para onde nós devemos caminhar para termos alívio sobre todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. Ele vai dizer que, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós, quando olhamos para a questão da ansiedade, assim como a depressão, é uma doença que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada. Então, Paulo aqui, ele está fazendo uma espécie de desdobramento do tipo de problema que aqueles cristãos estavam enfrentando.
Muito provavelmente aqui ele estava enviando essa carta, remetendo essas palavras aos cristãos que não eram judeus, que estavam dispersos ali sobre a região da Ásia Menor e que também estavam enfrentando as adversidades. E a adversidade, ela produz ansiedade dentro dos nossos corações. A ansiedade, ela é excesso de futuro, de coisas que estão para acontecer e que nós estamos trazendo para o presente. Então, o passado precisa ficar no passado, o presente no presente e o futuro no futuro. E nós, por natureza, temos o hábito de trazermos o futuro para o presente. E não cuidamos do presente, quando a gente chega lá no futuro, se arrepende porque não cuidou do presente, que virou o nosso passado. Então, por isso que nós precisamos entender que não podemos nos deixar vencer pela questão da ansiedade, como Paulo bem destacou. Que nós possamos recorrer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Então, Ele virou para aqueles cristãos e estavam dizendo: olha, de todos os problemas que vocês estão enfrentando, eu quero chamar a atenção agora para vocês, para os seus problemas internos. Aquilo que está trazendo ansiedade sobre os vossos corações, aquilo que está tirando o seu sossego, que está trazendo aflição, que muitas vezes vai sugando as nossas energias. Não é incomum nós nos pegarmos, às vezes, nos sentindo enfraquecidos, desanimados, com vontade de desistir, com vontade de desanimar. Infelizmente, isso é mais natural do que a gente pensa. O próprio Jesus ele vai falar sobre isso. Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor. Aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele está falando assim, olha, quando as aflições espirituais vierem sobre a vida de vocês, não achem isso estranho. Porque é mais natural do que a gente pensa. A gente vai ver Pedro ele ecoar um pouco do discurso de Jesus. Ele viveu por tanto tempo junto com Jesus ali durante aqueles 3 anos, todos os dias encontrando com Jesus. É muito natural ele replicar, ele repetir, ele reverberar aquela mensagem que ele ouve de Jesus Cristo. No mundo tereis aflições. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não estranheis quando ardentemente as provas, as tentações e as dificuldades se levantarem sobre a sua vida no aspecto espiritual. Porque é natural que isso aconteça. Muitos aí não acreditam hoje na existência do diabo, mas ele existe, e o próprio Pedro ele vai falar sobre isso. Que ele está aí em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele destaca, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós olhamos para a prática de lançar, eu acho interessante que Pedro ele não usa algumas outras palavras que talvez poderiam tentar transmitir o mesmo sentido, mas não tem. Ele não fala assim, olha, largando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou deixando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou jogando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele vai dizer assim, lançando sobre ele, lançar. E quando olhamos para a palavra lançar, é importante que a gente percebe que a palavra lançar, de uma forma geral, claro, com algumas exceções, ela remete o sentido de que nós estamos lançando algo num alvo específico. Assim como um determinado jogador lança a bola para outro jogador, ele quer que aquela bola chegue no seu companheiro. Quando um corredor ou um atleta de Jogos Olímpicos que estão acontecendo agora, ele pega um determinado dardo ou ele pega um determinado objeto e lança, ele quer que aquele objeto ele chegue a um determinado local. Então nós precisamos entender que nós precisamos pegar a nossa ansiedade
e lançar no lugar certo. Concentrar os nossos esforços no lugar certo. Porque de que adianta eu pegar a minha ansiedade e concentrar em outras coisas que não poderão resolver? O que é muito comum, nós vemos pessoas, às vezes, se enveredando pelos vícios. Ele está pegando a sua ansiedade e direcionando para coisas que não irão resolver. Por isso, Pedro, ele bate firme na tecla de que nós precisamos lançar para Deus toda a nossa ansiedade. Tudo aquilo que está apertando o nosso coração, tudo aquilo que está nos entristecendo, tudo aquilo que está fazendo nos sofrer. Disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa palavra cuidado, a gente precisa olhar com ela com atenção, porque às vezes a gente corre o risco de pensar que Deus só está cuidando de um determinado ponto em diante. Mas, na verdade, não. Deus, ele cuida de tudo. Porque algumas versões, a gente vai ver que, ao invés da palavra cuidado, ele vai trazer a palavra preocupação. Porque Deus se preocupa conosco. E ocupar, ou pré-ocupar, a preocupação, ela significa uma ocupação prévia. Ou seja, ele se interessa por todos nós, desde antes de nós nascermos e por toda a nossa vida. Então, ele se preocupa conosco. E por isso nós precisamos entender que precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade para que ele sim cuide de nós. Porque se nós não lançarmos, não direcionarmos a ele a nossa ansiedade, de nada vai valer. Ele vai continuar aguardando. Que ele não faz nada que nós não venhamos permitir. Então, por isso, nós precisamos ter a iniciativa de direcionar a ele tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos preocupa. E como já bem reforçaram aqui os nossos irmãos, por isso eu disse que o Espírito Santo ele é maravilhoso. Não temas, não andeis ansiosos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Isso no aspecto interior. Só que, olhando para o contexto desse texto que nós lemos, olha que interessante. Versículo de número 5, nós vamos estar lendo, olha. Semelhante também vós, jovens, sede sujeitos aos anciões e sede sujeitos uns aos outros, revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. O final do versículo de número 5 e todo o 6 é o ponto principal que nós precisamos trabalhar nesse contexto que antecede a passagem principal, é que ele vai falar sobre sujeição. Porque para eu lançar a minha ansiedade sobre o Senhor, eu preciso entender que Ele tem condições de me ajudar. Eu preciso entender e confiar que Ele vai conseguir me ajudar. Porque, retomando aquele exemplo de um jogo, seja lá qual for, onde um jogador lança uma bola ou qualquer objeto para outro companheiro, a gente precisa concordar que ele só vai lançar para aquele companheiro, ele só vai passar para aquele companheiro se ele confiar que aquele companheiro vai ter condições de concluir a jogada, de concluir o lance. Ou seja, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, nos sujeitarmos a Deus, nos humilharmos diante de Deus, para que Ele possa fazer. Reconhecer toda a grandiosidade de Deus. Um verso de um salmo vai dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vírgula. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Para quem você está lançando a sua ansiedade? Para quem você está entregando os seus problemas? Em quem você está descarregando a sua angústia? Jesus ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, Pedro ele nos convida a nos sujeitarmos a Deus. E ele vai concordar um pouco com Tiago, que nós precisamos nos sujeitar a Deus para conseguir resistir ao diabo, que é a outra parte do contexto que nós estaremos lendo. Lá no versículo de número 8, ele vai dizer: sede sóbrios, vírgula, vigiai, vírgula, porque quem? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Em outras palavras, é como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, além de toda a ansiedade que você tem, você vai enfrentar problemas de ordem espiritual no aspecto externo. Nós já temos a opressão, nós já temos as batalhas espirituais diárias que nós temos que enfrentar. E por isso que ele vai dizer assim: olha, sede sóbrios. Quando nós falamos de sobriedade, nós estamos falando de lucidez. Lucidez espiritual. Lucidez. Sede sóbrios. Estai atentos. Porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E falar do diabo ao nosso derredor, bramando como um leão, ao estar ao nosso derredor, nós estamos falando de proximidade. Mais perto do que a gente imagina. E ao falarmos da ferocidade de um leão, nós estamos falando de intensidade. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso que ele vai chamar a nossa atenção. E dentro dessa batalha espiritual, para que possamos realmente encontrar descanso na parte do Senhor, a gente precisa descansar em Deus, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, para que Ele cuide do interior de cada um de nós. E no aspecto externo, nós precisamos estar atentos contra as investidas de Satanás e pedirmos a Deus, ao Espírito Santo, que nos ajude a vencermos todos os dias. Louvado seja Deus. Jesus ele fala uma coisa muito importante. Ele vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um versículo, uma passagem muito conhecida, mas o seu contexto, nós vamos dizer que Jesus ele está falando ali sobre alimento. Ele está falando ali sobre vestimenta. Quando ele faz lá menção aos pássaros que não passam fome e as plantas que são muito bem ornadas e vestidas e de nada tem falta. E ele fala: olha, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a comida e a vestimenta não vai faltar, meu querido. Ah, mas Antônio, eu aprendi que quando eu estou na presença de Deus, o servo de Deus não pode ser pobre. Onde que fala isso na palavra de Deus? Ah, eu aprendi que todo servo do Senhor tem que ser rico. Não. Opa, não é assim não. Se às vezes você teve a oportunidade, conseguiu trabalhar, estudar e surgiram oportunidades boas e você conseguiu aproveitar, talvez você vai conseguir alcançar outros patamares financeiros. Mas isso não é uma obrigação da parte do Senhor para conosco. Não nos isenta de não nos esforçarmos, claro, de não nos empenharmos, estudarmos, dedicarmos, quando tivermos possibilidade. Mas quando falamos de relacionamento homem-Deus, a primeira coisa que precisamos pensar é no nosso relacionamento espiritual. Espiritual. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O alimento, a vestimenta. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? E eu já disse aqui uma vez que confiança está relacionado com deixar algo ou alguém sob os cuidados de outrem. Hoje pela manhã, quando nós finalizamos a organização aqui, nós fomos devolver umas cadeiras, umas mesas, e a irmã tinha recebido para a gente, e a moça que alugou ia passar na casa dela para poder pegar amanhã. Aí essa irmã abriu a porta da casa dela para a gente colocar as mesas lá dentro. E ela foi lá para dentro resolver as coisas dela. Ela confiou
que nós estaríamos ali entrando e colocando as coisas em segurança. Ou seja, ela deixou a varanda da casa dela sob os nossos cuidados. E é isso que Pedro ele nos convida, que a gente venha pegar a nossa ansiedade e lançar no lugar certo. Confiar que Deus irá fazer. E tendo a sobriedade de entender que tudo aquilo que pedimos para Deus, ele precisa passar num filtro da vontade de Deus. Para que não incorramos o erro de que tudo aquilo que pedimos para Deus, ele tem que fazer. Ele não é obrigado a nada. Tudo no seu tempo. Mas aqui Pedro está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Ele nos convida a fazermos isso para que possamos encontrar paz para as nossas almas cansadas, para que possamos encontrar refrigério para as nossas almas aflitas. Existem tantas dificuldades no dia a dia e nós precisamos realmente encontrar descanso aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Ao qual nós só conseguimos quando recorremos ao Senhor. Porque dentro dos nossos corações existe um lugar que somente Deus pode preencher. Antônio, eu estou na presença de Deus e continuo tendo problema. Infelizmente, isso é possível. Porque nós estamos enfrentando dificuldades espirituais, adversidades espirituais, inimigos espirituais, isso vai acontecer. Mas então precisamos ajustar o nosso alvo. Para onde estamos direcionando a nossa ansiedade. Então vamos pegar essa ansiedade, vamos tentar deixá-la lá no futuro. Talvez seja muito fácil para a gente poder falar, porque no dia a dia é uma tarefa muito difícil. Porque a cada dia que passa nós temos mais coisas para fazer com a mesma quantidade de tempo. Tem irmãos e irmãs que às vezes está parando 8 horas da noite, aí vai chegar em casa, tem filho para olhar, comida para fazer, tudo isso. Então, as responsabilidades vão aumentando e o tempo continua o mesmo. Então, cada vez menos a gente dorme e cada vez mais a gente se preocupa. Então, por isso que Pedro ele vai dizer, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ele quer trazer paz aos nossos corações. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu convido você, esteja depositando nos pés do Senhor todas as suas preocupações, toda a vossa ansiedade, tudo. Apresenta para Deus. Confia que Ele pode fazer. Que eu tenho certeza que sem resposta você não vai ficar. Sem resposta você não vai ficar. Se Ele entender que talvez não seja um momento para fazer determinada coisa, certamente ele vai nos dar uma direção do porquê. Paulo, por exemplo, ele tinha um espinho na carne, ele clamou a Deus, e aí ele aprendeu que aquele espinho na carne que ele tinha era para ensiná-lo sobre algo. O que é, Antônio? Quando a gente chega lá, a gente pergunta para ele, de repente ele conta para a gente. Ele não quis nem escrever, né? Mas a gente pode perguntar para ele quando chegar lá. Então, Deus tem os seus desígnios e propósitos. Mas nós somos convidados a direcionar a Ele todas as nossas adversidades, as nossas preocupações. Aleluia. Então, que você possa refletir nessa palavra, em nome de Jesus, e que nós possamos continuamente nos aproximarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, eu convido você agora que fique de pé, por favor. Nós vamos estar orando para podermos finalizar o nosso culto de louvor e adoração a Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore comigo. Deus querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar aqui na Tua casa.
Não é uma tarefa fácil, Senhor Deus, mas eu gostaria de pedir que o Senhor nos dê condições de entregarmos ao Senhor os nossos problemas, de conseguirmos direcionarmos para Ti, lançar aos Teus pés, meu Pai, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Pega-nos pelas mãos e nos ajude nesta caminhada, papai querido. É o que eu te peço, Senhor, humildemente te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.